Ele é chamado à sala e se apresenta, mas todos os alunos acabam ficando incomodados. Ele começa a se preocupar com o que pensam dele, mas para sua surpresa, eles ficam realmente surpresos com o quão bonito ele é. Ele se senta no fundo da sala e divide um livro com uma garota sentada ao lado dele. No entanto, ela parece um pouco fria com ele, fazendo-o temer, achando que ela já talvez odeie ele. Kaori se pergunta se Yuya vai se encaixar na turma, à medida que a aula avança, e Yuya percebe que é bastante normal. Exceto pelo fato de que os alunos estão mais ativos e engajados do que o normal, durante o intervalo vários alunos se aproximam dele e começam a fazer perguntas, como se ele fosse um ídolo ou se ele tem uma namorada. Um aluno chamado Ryo e os impede de assediá-lo. E com o fato de tudo ser gratuito, sentindo-se em um sonho, ele se senta em outro canto com outro aluno chamado Shingo e começam a falar sobre animes. E Yuya fica surpreso ao descobrir que eles compartilham interesses semelhantes. Enquanto come, Yuya percebe que todos estão olhando para ele, possivelmente porque ele está usando um uniforme diferente. Shingo se pergunta se Yuya faz parte de algum clube, mas Yuya diz logo que não. O Ryo também não faz parte de nenhum clube, porque ele se destaca em vários esportes e tem dificuldade em escolher apenas um. Shingo revela que é membro de um clube de jogos, o que surpreende Yuya, já que os consoles são permitidos na escola. Shingo garante a ele que está tudo bem, desde que eles não brinquem durante a aula. Enquanto eles discutem sobre videogames, Yuya começa a se sentir confortável com seus novos colegas. No fim do dia, ele se encontra com Tsukasa e admite que se divertiu muito. Yuya decide que quer ingressar na escola. Yuya informa sobre sua decisão e ela fica feliz por ele ter escolhido ficar. Ela o convida para sair depois da escola e eles exploram algumas lojas na área popular. Yuya se pergunta se é aqui que ela costuma sair com seus amigos, mas ela revela que não faz com tanta frequência, porque as pessoas parecem hesitantes sobre sua família e seu pai. No entanto, ela garante que Yuya é diferente, já que ele lida muito bem com seu pai, e ela está muito feliz de ele ter escolhido ficar. Eles acabam indo para a loja de crepes, pois o preço estava bem bom, já que ele também tinha sacado uma boa grana do outro mundo. Eles experimentam os crepes, os dois se divertem e Yuya quer experimentar outros sabores, mas de repente, ele pensa que se ele comer demais pode voltar à sua forma original. Ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu, já que ele está tão diferente. E que, embora esteja um pouco mais magro, ela o reconheceu porque seus olhos ainda parecem os mesmos. Ela lhe oferece um pedaço de seu crepe. Como ele queria experimentar outros sabores, então ela dá uma mordida e ele fica um pouco envergonhado. Ela de repente percebe como ele está se sentindo, mas ele também oferece uma mordida a ela e ela aceita nervosamente, dando uma mordida, e algumas garotas assistem, pensando, eles são super fofos juntos. Mais tarde naquela noite, Yuya decide voltar para o outro mundo, enfrentando os monstros, que aparecem. Mesmo ainda com medo, ele os derruba e vê que ele subiu para o nível 235, mas percebe que a velocidade com que está nivelando ficou muito mais lenta. Então ele pensa em levar sua casa para encontrar monstros mais fortes, para poder lutar. Pensando em seu tempo na academia, Yuya quer encontrar um novo desafio, mas ao sair de seu portão, ele de repente ouve um grito. Ele puxa sua lança e corre em direção ao grito. Ele encontra vários soldados que foram brutalmente mortos. Ele percebe um monstro, e ele era nível 200, um Goblin general. Yuya pode até dizer que era perigoso, mas ele vê uma garota atrás dele. Logo ele joga sua lança nele, mas o Goblin desvia. No entanto, naquele momento, Yuya cai de pé no chão, com o Goblin derrotado. Ele se vira para a garota, mas ela o chama, porque há outro Goblin atrás dele. Ele fica surpreso e pode dizer que é mais forte e mais rápido que ele, mas Yuya não desiste de pensar que ele tem outras forças. Ele usa sua lança para saltar sobre o Deus Goblin, mudando rapidamente para seu arco e lançando uma saraivada de flechas. Ele então muda para sua espada e divide o Goblin ao meio, e indo ajudar a garota. Ele se pergunta sobre outros humanos nesse mundo, mas ela acaba desmaiando. Ao ouvir homens se aproximando, Yuya ativa uma habilidade de invisibilidade para evitá-los. Os cavaleiros chegam procurando a garota, revelando que ela é a princesa de Lexia. De volta à sua casa, Yuya pondera sobre aquele encontro e assume
assume que ela deve estar bem, já que os cavaleiros apareceram para ajudá-la. Olhando para sua camisa, ele percebe que deveria comprar algumas roupas novas com o dinheiro que ganhou no outro mundo. As pessoas o encaram enquanto Yuya caminha, presumindo que ele seja um ator ou modelo. Embora sua camisa esteja encantada para ficar limpa, ele decide que deve comprar novas roupas para evitar ficar sempre igual. Enquanto isso, o diretor é visto gritando com um homem, que é o gerente. Shou não apareceu para as filmagens, deixando o diretor furioso. A outra modelo, Miu, esperou a manhã toda pela sessão de fotos com o seu tema de casal. Incapaz de prosseguir sem o show, o diretor pondera suas opções e decide procurar um substituto dentro do shopping. Enquanto Yuya faz compras, ele se sente oprimido pelas inúmeras opções e é abordado por algumas garotas. Preocupado que isso possa ser uma tática de vendas, ele recusa educadamente, deixando as garotas atordoadas e enlouquecidas por ele. Yuya se pergunta se ele lidou com a situação corretamente. O diretor continua lutando para encontrar um substituto, mas se recusa a desistir. Quando ele passa por Yuya, ele instantaneamente o considera como um substituto em potencial. Aproximando-se de Yuya, o diretor explica a situação deles e, embora nervoso, Yuya pensa nas pessoas que contavam com ele. Ele concorda em ser modelo e atua como namorado para as fotos, posando com várias roupas e posições. O diretor encoraja a parecer mais sexy, mas Yuya acha difícil seguir a direção. Miu o tranquiliza, dizendo que ele está indo bem pela primeira vez. Yuya fica cativado por sua aparência. Ela agradece por salvá-los, mas Yuya percebe que ela está se aproximando dele. O diretor observa que Yuya parece rígido e eles se movem para o próximo local. Impressionado com o profissionalismo de Miu, apenas por ter mais ou menos a mesma idade, Yuya está determinado a dar o seu melhor. No entanto, ele entra em pânico quando Miu o agarra para o próximo tiro, empurrando-o contra ele. O diretor a instrui a se aproximar ainda mais. Enquanto isso, de volta ao shopping da sessão de fotos, Yuya está exausto e cansado. Miu oferece um lenço, mas Yuya hesita em aceitar o lenço de Miu porque está suado e não pode usar a manga, pois as roupas que está vestindo não são dele. Refletindo sobre sua experiência como modelo, Yuya admira as habilidades de Miu, mas ela menciona modestamente que teve que superar muitos erros. Yuya se lembra da empolgação de Alex ao usar as roupas da moda pela primeira vez, percebendo que nunca teve essa oportunidade no passado. Uma curiosidade recentemente despertada em Yuya pergunta a Miu por que ela começou a modelar. Ela revela que queria ser notada, pois seus pais estavam sempre muito ocupados para ficar com ela. À medida que foi ganhando fãs, ela continuou porque encontrou alegria em levar felicidade a outras pessoas por meio de seu trabalho. Encorajando Yuya, ela diz que ele também pode ter sucesso e o aconselha a seguir o próprio ritmo, lembrando de valorizar cada momento ao longo do caminho. Durante a conversa, o diretor captura várias fotos espontâneas deles. De repente, Shou surge, causando um alvoroço na multidão. Shou se aproxima de Miu, empurrando-a contra a parede e sugerindo que saiam para beber. Yuya percebe o desconforto de Miu e os interrompe. Ele fica furioso com Yuya, então tenta socá-la, mas o Yuya joga de lado, sem esforço. Os espectadores ficam atordoados, e Yuya reflete sobre como o soco de Shou foi lento, preocupado em fazer uma cena, temendo repercussões por lutar contra um cara tão bonito. Yuya se surpreende quando a multidão torce por ele, achando-o incrivelmente legal. Shou fica horrorizado, se perguntando como ele perdeu, tendo suas habilidades de boxe. O diretor instrui Shou a sair, pois eles capturaram todo o incidente na câmera, e manda ele mostrar a retirada apressadamente. Miu expressa sua gratidão a Yuya por sua ajuda, revelando que Shou estava a perseguindo, e ela não sabia o que fazer a respeito. O diretor explica que o comportamento de Shou sempre foi problemático, e esse incidente provavelmente arruinará as chances de conseguir um trabalho no futuro. O diretor então pergunta a Yuya se ele está interessado em buscar mais oportunidades de modelo. Yuya agradece a oferta e agradece ao diretor por lhe dar a chance de trabalhar com eles, mas acaba recusando e vai embora. Fim. Eu fico por aqui e em breve trarei a parte 3. Por favor, me dê uma ajuda aí comentando e deixando seu like. Tamo junto, valeu!